Quero saber da terapia um pouquinho. Ai, meu Deus. Deixa Como eu é só que pegar uma água começou? aqui. Agora nós vamos passar por... Agora vamos viagem ao passado. Sim, até porque assim, a terapia te ajuda também na carreira artística e muito, né? Com certeza, Então né? por isso que eu acho legal, é um assunto que eu acho bem interessante pra gente. Em 2012, nós tivemos uma perda muito, muito triste na minha família, né? E eu já estava achando que precisava encaminhar algumas pessoas da minha família para terapia, porque eu achava que eu sabia tudo, né? E aí eu descobri, né, que as pessoas não quiseram ir para terapia. Eu falei, então sabe o que eu vou fazer? Então vou eu mesmo, porque eu é que preciso de ajuda. E não é que era mesmo? Era eu que precisava de ajuda. E aí transformou a minha vida. Transformou a minha vida. Eu era uma pessoa, estava entrando em depressão, né? Era extremamente triste. E eu sou uma pessoa alegre. Eu sou sagitariano, né? Sagitariano é expansivo. Não. Sagitariano é expansivo. Eu sou de novembro, 24 de novembro. E aí, eu chorando pelos cantos, né? Até antes desse evento da pessoa ter partido. Eu falei, não, tem alguma coisa errada aqui, eu preciso olhar para isso. E aí eu fui, na primeira sessão, eu já saí de lá com um resultado. E a pessoa só falou uma frase para mim, que é assim, né? Você está vendo com os... Não falou dessa forma, mas assim, você está vendo com os seus olhos, mas e como que é ver com os olhos daquela outra pessoa? Que tem uma vivência diferente, que tem uma experiência diferente. Será que para ela é importante isso que você acha que é importante? Então eu comecei, opa, tem alguma coisa aí que eu tenho que olhar. Sim. Né? E isso é a base principal do meu trabalho hoje. Né? Eu sou especialista em leis biológicas, né? Que é a origem emocional dos sintomas. Então, dentro dessas leis, cada sintoma tem uma emoção por trás que impacta uma determinada área do cérebro que automaticamente reflete no órgão. Então você me traz a doença, né, o sintoma, e eu te digo qual é a emoção, e a gente chega às vezes ao ponto de quando aconteceu aquela emoção que gerou aquele impacto, né? Então essa é uma das minhas, né, dos meus carros-chefes, chama-se as leis biológicas e a nova medicina germânica, né, que ela foi desenvolvida na década de 80 por um médico alemão, lógico, né, nova medicina germânica, né, gente? E isso é uma das bases do meu trabalho. E a outra base é o biomagnetismo medicinal, né, onde a gente faz aplicações de ímãs de média intensidade no corpo da pessoa. A gente primeiro faz uma busca do órgão que está doente, porque eu não trato a doença. Você fala, por exemplo, você chega para mim e fala, Rui, eu estou com enxaqueca. Aí eu não vou falar para você, eu vou tratar a sua enxaqueca? Não. Eu vou tratar o Alê. Porque é o Alê que está criando essa enxaqueca. Então a gente vai entender por que é que o Alê está criando essa enxaqueca. Né? E aí, por isso que é importante a gente dizer que o terapeuta não trata doenças, ele trata o indivíduo. Sim. Né? Porque é o indivíduo que precisa reequilibrar, seja biológico, biomagnético, químico, né? Precisa equilibrar o organismo dele para que ele consiga recuperar, porque toda cura é uma autocura. Sim. Então ele tem que voltar ao equilíbrio dele, que a gente chama, né, de homeostase. Ele tem que voltar para a homeostase para entender, para o corpo dele já saber. O corpo sabe o caminho. O corpo sabe como se curar. É que às vezes a gente precisa de um suporte medicamentoso, né? Porque algumas coisas são agudas, né? Então precisa ser olhado. Mas é importante também olhar para esse lado emocional e entender que é o que programa os nossos hormônios, né? Então, se eu tenho uma alteração química no meu corpo, é porque alguma emoção interferiu na produção de uma determinada receitinha de hormônios, né, que vão ali fazendo um composto e está repercutindo em determinado órgão.
E fora isso, eu tenho mais de 1.500 horas de treinamento, de técnicas e técnicas, porque eu brinco com a pessoa, as pessoas começam num caminho e eu vim no caminho inverso. Porque as pessoas começam, por exemplo, eu sou fisioterapeuta, aí eu vou lá trabalhar com alguma técnica tal, e daqui a pouco chego no reiki, né? Então, ela vai sutilizando a técnica, ela vai saindo do físico e indo pro sutil, né? Pro emocional, pro energético. Eu fiz o contrário. Eu vim do energético. Minha primeira formação foi no reiki. Depois eu vim com radiestesia. E aí eu trabalhando tal, e cheguei uma hora que eu fui fazer uma formação em yoga. E aí eu descobri a anatomia, a fisiologia. Nossa, que legal. Aí eu falei, onde que eu estava na escola quando eu tinha que ter aprendido isso? Não aprendi. E começou a me encantar. E aí eu fui aprender a medicina germânica, que só é anatomia, fisiologia e biologia. E aí, de repente, eu caí nas graças do biomagnetismo, que também é eletrobiomagnetismo, eletrobiomagnetismo, né? Então, a gente trabalha com, o mais importante disso tudo é equilíbrio do pH corpóreo. Sim. Vamos falar assim, bem pá, né? Porque cada órgão tem um pH, se o pH está desregulado, ele dá chance para desenvolvimento de sumiu a palavra? Um desconforto. Desconforto não, é uma disfunção, pelo amor de Deus, né? Eu tô precisando botar um imã na cabeça. Tá. E aí, quando acontece isso, esse desequilíbrio no pH, ele dá chance para que alguns micro-organismos se desenvolvam naquela área. Então aí vai surgir ali então o micro-organismo patógeno que vai causar a doença. Então o que a gente faz do biomagnetismo medicinal é buscar quais são essas áreas do organismo que estão em desequilíbrio e que podem ser equilibradas com o magnético, porque a gente trabalha... Opa, estou aqui destruindo o cenário. A gente trabalha com cargas elétricas da membrana celular, mas isso não vamos entrar nesse detalhamento, porque senão vai virar outro podcast, né? E a gente não tem esse tempo, tá? Mas é isso. Então, o meu trabalho eu trabalho o corpo, mas com o fundamento da mente, das emoções ali, que estão dando suporte para que aquele corpo esteja daquela forma. Porque ninguém é como é, porque, Deus me fez assim, mas não. As condições dadas na sua vida fazem com que você tenha aquele corpo. Ou é gordo, ou é magro, ou é alto, ou é baixo, ou é manco. Isso tudo tem uma fundamentação. E a gente entende isso na terapia como uma mensagem do corpo para eu entender o conflito que eu preciso tratar. Não que vai deixar de ser manco, né? Em alguns casos dá. Sim. Mas, de repente, uma obesidade dá para reverter. Quando a gente entende qual é o fundamento daquela obesidade, o fundamento daquela magreza, o fundamento daquela migrene, né? Na enxaqueca, fundamento de um câncer, né? Então, eu tive casos assim que foram fantásticos. Posso contar um? Claro. Um muito significativo para mim foi de um senhor que eu fui chamado para atender em casa, porque os médicos já falaram que ele não ia durar muito tempo, mas a família falou, não, vamos tentar tudo que for possível, né? Ele estava usando fralda, com confusão mental, debilitado, mal conseguia andar, tinha que andar ancorado pela família. Tava assim, triste, né? Porque aí tava com o fígado zoado, ou seja, tava, né, ruim. Sim. E aí eu fui fazer lá a sessão na casa dele. Eu não atendo em domicílio, mas essa pessoa me pediu,
meu pai não consegue nem sair de casa, nem sair da cama. Você poderia ir lá? Eu vou lá sim, quero poder ajudar da forma que for possível. Na primeira sessão, ele já estava andando sem ser amparado. Até a filha dele, por trás dele, falou assim, ele está andando sozinho. Né? Deixa o corpo, não é milagre, tá, gente? Importante dizer, cada corpo reage de uma forma, cada corpo é um corpo. E foi interessante porque foi só um mês de tratamento, uma vez por semana. Quando ele voltou no médico, né, para fazer o exame, para ver como é que estava a situação, ele já estava andando. O médico saiu da sala e perguntou para a mulher dele, nossa, mas ele ainda está vivo? Como, né? Assim, isso faz 1 ano e meio. E tá lá. Mas só que ele é corintiano, viu? Então, para mim foi muito... Sim, muito importante essa recuperação, né? É uma pessoa totalmente muito bem-humorada. E aí começou a comer, porque aí a mulher dele falou assim, agora você vai ter que arrumar alguma coisa para eles vão parar de comer, porque ele tá comendo das paredes. Né? Então ele resolveu comer, aí ele engordou, ficou corado, ficou bonito. E até hoje os médicos não acreditam. Ó, sumiu o diabetes, sumiu o problema hepático que ele tinha. Porque a gente arrumou a base, arrumou o terreno, né? Se eu não tenho como arrumar o terreno, como é que a construção vai ficar suportada? Exatamente. Ali? E é isso. Então, como é que foi para você, cara, ver esse progresso dele? Não, para mim foi emocionante. Não, para mim foi emocionante. Imagina a tua emoção, né? Eu sou um sagitariano emocionado, né? Assim, eu me entrego muito. Né? Então, quando vem esse tipo de resultado, eu fiquei... E agora, hoje em dia, eu trato a família toda, né? Então, fulano, não, vai no Rui. Fulano, vai no Rui. Entendeu? Então, é legal isso, porque a gente percebe o reconhecimento e a gente vê o bem-estar da pessoa, né? É outra história. Quando ela chegou para mim e falou assim, ó, os exames do meu pai não tem mais nada. Ele tinha uma diabetes tipo 2, que é desenvolvida por causa da doença. Não tem diabetes. O fígado dele está normal. Ele estava com suspeita de cirrose. Nossa. Ele estava com suspeita. Eu não lembro se foi diagnosticado. Mas assim, tá bom. Tá lá. Nossa, que legal. Então é fantástico. E às vezes a gente acha... Aí eu vou falar para você que está com medo de fazer alguma coisa e que você tem um talento de fazer... e você não quer fazer. Às vezes a outra pessoa que está ali do seu lado, ela só precisa de você. Ela não precisa de mais ninguém. Ela precisa da tua palavra, ela precisa de um teu acolhimento. A palavra tem um poder muito forte, né? Não é? Então, a minha sessão é bem assim, né? Eu falo assim, as pessoas vêm aqui, mas não é que nem em psicólogo que ela fala. Não, ela ouve, né? Sim. Porque eu acho que o conhecimento e a consciência de como as coisas... Eu estou falando de forma biológica, né? Porque eu não quem sou eu para falar como o mundo funciona, porque o meu mundo funciona diferente do seu. Sim. Né? Mas os corpos, não. Eles reagem diferente, mas o funcionamento é igual. Né? Então, quando eu falo para a pessoa, tem uns que falam assim, tá chato? Não, tá bom. Porque a pessoa está quase dormindo ali. Mas eu acho importante a gente dar essa informação, porque dá um consolo. Uma pessoa que chega para mim com câncer e eu explico para ela como que é dentro da visão da medicina germânica. Eu não estou falando eu não sou médico. Estou falando dentro do conhecimento da terapia que a gente usa. Quando eu falo para ela a fundamentação do câncer que ela tem, a pessoa fala assim, ó. Porque alguns são reversíveis. Né? Dependendo do caso, se o órgão está muito degradado, porque há muito tempo está degradando, igual um diabetes, que há muito tempo está degradado, não tem mais células para fabricar insulina, não tem como reverter, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, mas a gente consegue de repente parar o processo.
E aí é Mas trabalhar. também eu acho que cada indivíduo, cara, eles têm que ter a reação também. Eles têm que querer que ele... Sim, né? Querer não seria exatamente a palavra certa, mas quando eu falo querer, é no sentido assim, da pessoa buscar forças para acompanhar o processo e validar o processo também para ela. Porque não adianta nada. Você vai fazer a terapia, a pessoa fica te ouvindo, mas não tem atitude, não tem aquela coisa da... Acho que a positividade também influencia muito nesse momento, né? Mas eu acho mais a disciplina e o comprometimento. Sim. Né? Não, e acreditar também, né? Tem que acreditar. Não, acreditar não. Ela precisa fazer porque às vezes a gente recomenda, né? Eu não receito nada, mas eu recomendo. Eu recomendo, vou te falar que 95% dos meus clientes não sabem respirar. Então a primeira coisa, deitou na maca, respira fundo. Ah, não, vamos começar do zero. Aí vai começar, porque como eu venho do yoga, né? Tenho mais força ainda, né? Sou instrutor de meditação também. Legal. Então a gente trabalha muito com essa questão da respiração. Então, é assim, deita na maca, respira fundo. Opa! Tem coisa errada. Vamos começar do zero? Vamos aprender a respirar? E é incrível, 95% eu posso dizer. Um ou outro que chega e fala, já fiz isso sim, lá no yoga eu fiz isso. Ah, então você sabe. Você nunca pensou, falando isso agora, uma informação que eu não sabia, desenvolver algum trabalho para atores e atrizes? Porque um dos grandes trabalhos, uma das grandes dificuldades na atuação é a respiração. Sim, a impostação de voz a é impostação baseada de voz, na respiração. Tudo, né? Não, mas isso tem, né? Os fonoaudiólogos, né? Sim. Já fazem esse tipo de trabalho. Não, mas eu né? falo você por estar no meio. É diferente. Se surgir Porque uma você leva a sua oportunidade, própria... por que não, né? Porque você leva a sua própria vivência, né? Que aí já entra o que eu já ia te perguntar mesmo. Né? Já linka com o que eu já tinha para te perguntar. O que o seu conhecimento em relação à terapia influencia no seu trabalho como ator? Me dá mais segurança, me dá mais confiança e sabe o que dá mais? Eu não vou falar não, porque eu não sei se pode falar. Aperta aquele botão. Sabe aquele botão que todo mundo quer apertar? Sim. Eu aperto aquele botão. Porque assim, ninguém paga meus boletos. Exatamente. Não é? E eu entendo por que a pessoa me julga. Porque ela tem uma experiência diferente da minha. Assim como eu julgava antes de eu aprender tudo isso. Então, pra mim, é leve. É leve. Tá bom, tá me julgando? Tipo assim, né? O recalque passou. Não tem problema, pode julgar. À vontade. Porque quando você me julga, você fala mais de você do que de mim. Então tá, tudo bem. Isso é uma libertação. Deixa eu dar um salve aqui rapidamente. Fale, vamos lá. Vamos lá. Nossa, hein? Estamos avançando demais aqui. A Sandra Regina Alves, grande cantora e compositora, esteve aqui com a gente também. Olha só, essa entende de respiração, mãe. Muito. Cara, você vê ela cantando, é assim, cara, é tão natural, né? É incrível. Tá dando aqui boa noite, Ale. Oi, boa estou noite. por aqui. Sucesso, Rui. Obrigado. Muito bom te assistir, show. Que obrigado, legal. Sandra. Obrigado Sandra, mesmo. Obrigado. A Yasmin França tá dizendo aqui, boa noite, família, escancarados. Boa noite, Yasmin. Boa noite, Yasmin. Noeli Porto, você é bom demais, amigo. Minha amiga, minha mentora. Ela não acredita, ela fala que não, mas ela é minha mentora. Que legal. Essa mulher é fantástica. Mas na terapia. Na terapia ou não? Na terapia. Que E na legal. vida também, né? Porque essa mulher é fantástica. Sejam bem-vindos, sejam Obrigado, bem-vindas, né? Um beijo. Bola pra frente, parabéns pelo podcast, sua fera. Bola pra frente, o podcast do Moura, que tá ali hoje fazendo a nossa mesa de corte. Toda quinta-feira, 8 da noite, o Moura fala sobre futebol, sobre esportes em geral. Mas ele tem um pequeno defeito. Tô vendo. A cara dele, a cara dele. Pequeno defeito que tá na cabeça? Dali, ó. Deixa eu virar, vira a câmera, não? Na minha família isso não é defeito, isso é qualidade, hein? Na minha família isso é qualidade, não é defeito. E uma defeito, curiosidade do Moura, é um palmeirense que vem de uma família de corintianos. É ovelha negra. Ovelha negra não, ovelha iluminada. Eu como não entendo nada de futebol, eu também não. Eu não torço pra ninguém, eu torço contra.
Ó, Eu vi falando pra ele, eu gosto de torcer contra pra sacanear. só pra sacanear. Só pra zoar mesmo. Vou te dizer que na minha família tem uma característica muito engraçada. Uhum. Na minha família, mais para meus irmãos, meu pai, ninguém gosta de futebol. Não é Os que nem eu. homens. A minha mãe era palmeirense roxa. Falava de jogo, ela tinha que ver o jogo. Ela tava na cama, camada, traqueostomizada e ela... Nossa. Entendeu? E em casa a mesma coisa. A minha mulher e a minha filha, palmeirenses roxas. Nossa. Todo jogo elas estão vendo e eu... vou estudar, vai. A Yasmin mandou aqui, ó. O parente da pessoa com câncer, como conduzir da forma que você está falando? Como assim? Esclareça. O parente da pessoa com câncer, como conduzir da forma que está falando? De que forma fazer com que ela não se deixe abater? Bom, aí, assim, a gente Ela tem tá que... quais dicas? a gente tem que levar... Porque, assim, a terapia ela é multifatorial, né? Uhum. Então, a gente tem que estar com um suporte psicológico. Para quem tem câncer, precisa entrar com um suporte psicológico. Aí já entrar psicoterapia mesmo, às vezes uma psicanálise e às vezes até psiquiatra mesmo para se precisar alguma medicação, né? O que a gente consegue fazer nesse estado é trazer o equilíbrio para a pessoa, o equilíbrio bioquímico, né, eletromagnético, para poder dar condição para ela fabricar os hormônios necessários para ela poder melhorar a condição dela, né? Em todos os sentidos, tanto a condição emocional, condição psicológica e a condição física também. Mas aí usando os recursos do biomagnetismo, né? Que são... existem protocolos prontos e já consagrados do biomagnetismo em que a gente consegue fazer isso de uma maneira mais direta, o equilíbrio do organismo. Mas é importante a pessoa passar por uma terapia também para entender essa questão do câncer e a gente às vezes consegue parar o processo. Não é milagre, é processo, é conhecimento, né? Precisa de acompanhamento. E é bom a família também, não? A família, com certeza. Porque muitas vezes a família tem dificuldade de lidar com... Sim. Principalmente quando fala o nome, né? Qualquer doença mais grave. Não. O diagnóstico, hoje em dia, infelizmente, a nossa medicina, ela não é humanizada. A medicina, a pessoa chega e fala assim, você está com câncer, né? Só aquilo já abreviou a vida da pessoa por anos, porque ela já, pronto, vou morrer. Já é uma sentença de morte. Né? E assim, é muito importante a ação da família, porque eu faço uma seguinte metáfora. Eu pego um peixe de um aquário, de uma água suja, eu pego o peixe e lavo o peixe. Mas depois eu ponho o peixe de volta na água suja. Então é importante essa conscientização da família também. Isso acontece muito com criança, por causa de comportamento de criança. Não adianta nada eu tratar a criança e chega lá, os pais não falam com a criança, deixa a criança, né, a escanteio lá, porque está muito ocupado, não posso dar atenção. E às vezes a criança só precisa de atenção. Sim. Né? Eu não sou especialista em criança, eu não atendo quase criança, porque eu atendo os pais. Meu filho está doente, vem você. Entende? Porque a criança... porque é difícil, né? Como é que a criança não vai ficar deitada na maca com os ímãs lá 1 hora? Não vai. Então, vem você. Principalmente a mãe na primeira sessão. Porque eu preciso entender como é que ela foi gerada, como é que ela foi gestada, como é que foi o primeiro ano, como é que ela começou a andar, quando ela não começou, como que é o cocô dela. Entendeu? Isso tudo a gente vai ter que olhar, porque cada sinal desse... ele dá uma informação de um conflito que foi vivido ou que esteja sendo vivido. E aí a gente consegue, dando esclarecimento para a mãe, lógico, tratando a criança, existe uma técnica chamada telebioenergética, onde a gente trata a mãe, só que quem recebe a informação é a criança. Porque é tudo informação, nós somos um campo informacional. Então eu trato a mãe, coloco os ímãs na mãe, mas quem recebe o benefício? A mãe também, mas a criança também. Nossa, que legal. Então, a mãe, ou o pai, ou qualquer outra pessoa. Isso a gente chama de antena. Sim. Né?
Então, qualquer pessoa pode ser antena, mas se vem a mãe, eu gosto mais. Porque eu acho que a mãe tem uma ligação energética, muito emocional e energética, muito forte com a criança. Então, a gente percebe os resultados. Os resultados vêm de qualquer jeito, mas sabe quando a mãe percebe? Sim. A mãe percebe. Quando a mãe percebe, opa, tem alguma coisa mudando aí. Nossa, que legal. Então é isso, a família é importante, dar esse apoio, né? A pessoa, se a pessoa fez, porque assim, a gente não fala eu tive ou eu tenho, eu fiz. Porque se eu desenvolvi isso, é porque o meu corpo precisou fazer isso para me fazer alguma coisa. Ou ele está fazendo isso para me parar, ou ele está fazendo isso para me otimizar. É engraçado isso, né? Sim, falar muito. que um câncer não é um mal. O câncer é uma resposta do organismo de uma adaptação que ele precisa fazer para poder sobreviver. É muito fora da casinha isso, não é? Muito É mesmo. muito fora da casinha. Mas é importante... É uma coisa que eu nunca nem vi, nem ouvi falar dessa forma. Pois é. Um dia a gente faz um podcast só disso? Sim, com Porque senão a gente certeza. vai ficar aqui até amanhã. Já fica o convite. Bom, a Fabiana França está dizendo aqui, boa noite. Oi, boa Muito noite. bom esse bate-papo com o Rui. Obrigado, À gente. espera da estreia do filme. Vamos ver, né? Vamos ver. Gente, é só um trechinho, né? Não vai pensar que eu tô... Não, mas não deixa de ser uma Mas o experiência pezinho fantástica. vocês vão ver. Eu acho que eu vou fazer modelo de pé. Porque eu fui lá, não. Veja a pisadinha, era o pé. Agora no filme provavelmente vai aparecer o pé. Nossa. Sapateando. Esse modelo de pé, pô. Ah, que legal. Rui, foi um prazer imenso te receber. Fiquei muito feliz com a sua vinda. Eu Foi também. muito divertido. Né? Conhecer um pouco mais do seu trabalho, tanto como ator, como modelo, como terapeuta. Obrigado. Vamos marcar sim para falar só de terapia, que é um assunto que eu gosto muito também, que eu acho muito Dá legal. pra ter 3 horas de podcast. Tranquilamente. E te enche o jarro de café e Nossa, vambora. vambora. Vai na madrugada aí, é isso aí. E Muito obrigado. muito Ale. obrigado. Ó, Obrigado a cada um de vocês que assistiu, que interagiu. Quem assistiu, mas ficou quietinho lá também, só assistindo. Obrigado também. E quem não assistiu hoje, Quem assistiu depois. vai assistir. Exatamente. Depois, porque vai A ficar gratidão é a gravado. mesma. Né? Aproveita, já se inscrevam no canal, quem não é inscrito. Curtam, comentem, compartilhem. Vai lá assistir os outros vídeos. Tem muita gente legal que já passou por aqui também. Tem muita história incrível. Né? E é tudo feito com muito carinho para todos vocês. Isso. Rui, mais uma vez, muito obrigado, obrigado. Ale. Valeu mesmo por ter Eu que vindo. agradeço. Obrigado, Prazer gente, imenso. por ter participado, por ter assistido e por ter interagido com a gente. Exatamente. E é só um detalhe, se alguém tiver interesse de me procurar como terapeuta, Sim. Rui_terapeuta. A minha cara tá lá, vocês não vão esquecer não. Rui_terapeuta. Rui_terapeuta. Esse perfil eu não conhecia, já vou te procurar lá esse também. assim, eu tento deixar meio separado as Sim. coisas, né? Mas tem uma hora que vai acabar se chegando perto. E o de ator, Rui Rui J_oficial. Oficial. Perfeito. Tá bom? Rui, muito obrigado. Obrigado, Obrigado a gente. vocês. Uma ótima noite e até terça. Até.